Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar a linguagem da saúde pública, sabe? Decodificar aqueles termos todos que a gente ouve por aí para finalmente entender como os especialistas rastreiam e combatem as doenças. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Especialmente depois de tudo que a gente passou. As palavras até parecem a mesma coisa, mas na verdade descrevem cenários bem diferentes. E pode ficar tranquilo que hoje a gente vai esclarecer isso de uma vez por todas. Mas antes da gente sair diferenciando tudo, a gente precisa dar um passo atrás. Temos que entender o campo de estudo que está por trás de tudo isso, a tal da epidemiologia. Essa definição parece super complexa, eu sei, mas pensa assim, a epidemiologia é basicamente o trabalho de um detetive da saúde pública. Só que o epidemiologista não está focado em um único paciente. Ele está olhando para uma população inteira, para uma cidade, um país, procurando padrões, causas, pistas, sabe? Para entender como uma doença se espalha e, o mais importante, como a gente pode pará-la. E qual a primeira coisa que um bom detetive faz? Ele mede a cena do crime, certo? Aqui, a lógica é a mesma. A primeira tarefa é medir o tamanho do problema. E para isso, existem dois conceitos que são chave: incidência e prevalência. E aqui está o pulo do gato para entender a diferença. Imagina uma poça d'água. A incidência são as gotinhas novas de chuva que estão caindo nela agora. É o fluxo de casos novos. Já a prevalência é o tamanho total da poça num momento específico. É tipo uma foto, que pega tanto os casos novos quanto os que já existiam. Entender os dois é vital para saber se a doença está ganhando força ou não. Ok, então a gente já sabe como medir uma doença. Mas a pergunta agora é, como ela se move? Como ela vai de uma pessoa para outra? Vamos dar uma olhada nos mecanismos de propagação. Aí entram os famosos fatores de risco. Pensa neles como pistas que mostram quem tem uma probabilidade maior de pegar uma doença. Idade, estilo de vida, genética, mas atenção, isso aqui é importante. Ter um fator de risco não é uma sentença, ok? Só significa que a chance é um pouco maior. E o ato de passar a doença adiante, a gente chama de transmissão. É literalmente a jornada que o vírus ou a bactéria faz de um corpo para o outro. Entender essa jornada é a chave para conseguir interrompê-la. E isso nos leva a uma das ideias mais importantes da área. Essa é a chamada cadeia de transmissão. Pensa nela como uma corrente mesmo. Tem o agente, que é o micróbio, o reservatório, que é onde ele vive, a porta de saída, por onde ele escapa, o modo de transmissão, como ele viaja, a porta de entrada em um novo corpo e, por fim, a pessoa que pode se infectar. O grande objetivo da saúde pública é quebrar um desses elos. Se quebrar um, a corrente se parte e a doença não se espalha mais. Beleza, com todas essas ferramentas em mãos, agora sim a gente pode finalmente voltar para a pergunta lá do começo e definir a escala do problema, do surto à pandemia. Então, vamos lá, o resumo da ópera está aqui. Um surto é um aumento repentino de casos, mas bem localizado, tipo numa escola ou num bairro. Já uma endemia é quando uma doença já é esperada naquela região, está sempre por lá, num nível constante. A epidemia é quando um surto cresce demais e se espalha por uma área bem maior, tipo um país inteiro. E finalmente a pandemia, bom, essa é uma epidemia que se torna global, que cruza as fronteiras e afeta o mundo todo. Quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça se monta. E aí a gente ganha uma ferramenta super poderosa para entender o que está acontecendo ao nosso redor. No fim das contas, é para isso que serve tudo isso. Entender se o que está acontecendo é um surto ou uma epidemia nos ajuda a filtrar o noticiário, a entender por que certas medidas são tomadas. Basicamente, transforma a ansiedade e o medo em conhecimento. E isso faz toda a diferença. E para fechar, fica essa reflexão. A epidemiologia não serve só para reagir a problemas. Ela nos dá dados, modelos, para a gente olhar para o futuro. A grande questão é como a gente pode usar todo esse conhecimento para estar mais bem preparado da próxima vez. Como antecipar o próximo grande desafio? Fica aí o pensamento.